Olha lá, musiquinha pra começar. Musiquinha da Rodecaster aqui, ó. Isso aí. Vamos que vamos, ó. Vamos parar de graça aqui, valendo então. Vamos lá, Tiagão aqui da Apture, um grande amigo. Tô feliz demais que você está aqui. Não só para gravar o podcast, mas receber o convite da amizade mesmo, né? Claro. Você é um cara que fazia até você não conhecia o Estúdio Reformado ainda. Fala a verdade. Depois da reforma é a primeira vez que eu venho aqui. Curtiu ou não? Ficou muito louco. E esse sol artificial da Apture aqui, o que você tá achando dele? Lindão. Na verdade, tipo, é o que realmente dá esse feeling, né? Essa qualidade na sua imagem, ajuda pra caramba. Eu sei, claro, a câmera captura e as luzes pintam, né? Essa arte que você faz aqui. Gostei da analogia, hein? Gostei disso aí. E as luzes pintam, então. É, exatamente. Gostei, olha lá. Aí, pessoal, vamos lá, deixa eu começar aqui. Esse cara é o Thiago, da Apture, da empresa Apture, né? Que toda a iluminação aqui do meu estúdio é Apture, Amaran, que é do mesmo grupo aí. Eu gosto demais. Me tornei um amigo desse cara aqui. O cara, ele é, além de tudo, muito culto, né, nessa parte toda do audiovisual. A gente conversa muito, eu aprendo muito com ele também. Então, achei super importante trazer ele aqui para esse podcast aqui nesse formato. Então, valeu mesmo aí por ter aceitado. Quero agradecer, claro, a Move Locadora, que foi a locadora aí que incentiva todo esse podcast aqui. Isso aqui é um oferecimento de Move Locadora, brigadão mesmo. A Move Locadora tá expandindo aí, tem diversas cidades aí, polos aí aqui do Brasil. E, enfim, apoia a gente aqui. Precisando de algum equipamento, tá? Vou deixar o link na descrição. Você vai encontrar na Move Locadora lá por uma fração de valor do que custa um equipamento pra você sair comprando. Então, é bem bacana. O link tá aí pra vocês conhecerem. Quero agradecer também a Royal Music, que é a distribuidora da Rode, da Zoom aqui, que disponibilizou todo esse equipamento aqui de qualidade para ter esse áudio de qualidade aí, vocês escutarem dessa forma que vocês estão escutando aí. Brigadão mesmo, Rode e Zoom, né? Royal Music. Vou deixar também o link aí na descrição. E é isso aí. Vambora tem que durar pelo menos 1 hora o papo aqui, hein? Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Tiagão, o que você tem... começa aí. O que você tem para falar sobre Apture, sobre... Como é que você começou? A Apture é uma empresa da China. Exato. Originalmente da China. Exato. E você tá no começo do começo no negócio, não tá? Isso, quando a gente tava começando a Aperture, éramos um grupo de filmmakers, né? E a ideia era criar a possibilidade de owners operators. Então, da pessoa ser o dono do equipamento, né? Que antes era uma coisa bem complicada, para iluminação principalmente. Primeiro motivo, as luzes eram muito grandes, consumiam muita energia, muitas vezes dependiam de gerador para você conseguir fazer uma iluminação legal. Então não era LED ainda. Não era LED. O LED, na verdade, no começo era bastante desrespeitado nesse mercado, né? Até mesmo porque para você conseguir uma boa qualidade de iluminação com LED, você precisa de muita engenharia no equipamento, por alguns motivos, né? O LED tem a tendência, assim como outras luzes, né, de pender ou pro verde ou pro magenta. E para você balancear isso em várias dimerizações, né, porque foi outra coisa que a gente trouxe também pro mercado, que antes você dependia de um fator externo para fazer dimerização de luz, então você tinha um pouquinho menos de controle diretamente do equipamento. A gente precisou colocar muita mesmo engenharia nos nossos equipamentos para conseguir ter o que a gente tem hoje, né? E quando a gente começou, a ideia foi entregar a melhor qualidade possível de iluminação. A ideia foi entregar a qualidade de luz do cinema na mão da galera, né? E além do tamanho que eu falei, o custo de energia, tinha os custos dos equipamentos. Os equipamentos em si são relativamente caros, né? E então a gente iniciou com essa ideia de fazer... de unir o corpo de um equipamento na época, de flash da fotografia, junto com uma iluminação contínua do cinema, e fazer algo diferente.
E com essa criação a gente conseguiu introduzir alguns modificadores, como os domes que a gente vê hoje, ou a possibilidade de trocar a frente também, né? O modificador da frente da luz, por diversos modificadores, como o que é conhecido muito no cinema, que é o Fresnel, que são os vidros, né? Que é bem interessante, na verdade. O Fresnel, ele tem esse nome por causa do sobrenome do criador, e a ideia era ampliar a luz do farol de navio, né? De navegação. Então, aqui, no topo dos faróis, tinha um vidro de Fresnel. Bem parecido mesmo, né? Quando eu te vejo a mesma em filmes, coisa. os faróis, você vê que é a mesma tecnologia ali. Aham. É uma ótica parecida com uma ótica de lente Exato. de fotográfica, só que para uma luz. Exato. Para amplificar e direcionar a luz. Exato. Na verdade, a ideia era intensificar a luz, né? Porque, assim, naquela época, as luzes não eram tão potentes, né? E existiam dois problemas. Como você ia colocar o vidro no topo de um farol, muito alto, não podia ser algo muito pesado, porque senão você ia desbalancear a torre. Aí a ideia do Fresnel foi pegar uma lente e cortar a parte traseira dessa lente em faixas retas. Por isso que o Fresnel tem aquela aparência de escadinha, né? Quando você vê ele pela frente. Mas você fazendo isso, você projeta mais a luz para frente e intensifica a iluminação. E isso foi absorvido pelo cinema, e as primeiras luzes do cinema tinham esse tipo de frente, né? De modificador. Não digo nem modificador, porque era a única forma de você... Dessa ótica toda na frente. Exato, era a única saída que tinha. Não tinha a possibilidade de mudar, né? Tanto que, além do Fresnel, que já era incluso nas luzes, muita gente às vezes até chama essas luzes de Fresnel, mas na verdade as luzes no Brasil, acho que a pronúncia mais aproximada é Fresnel, né? O pessoal fala Fresnel, né? Então, aí... Aqui o inglês é na trinca, né? Tiagão tem que se comunicar com os caras tudo em inglês, né? Nas reuniões e tudo mais. Como eu tenho bastante convivência com eles, eu acabo pegando mais esse lado do jeito que eles falam, né? Porque senão eles não me entendem, então... Pra quem não sabe, o Thiago ele é responsável pela Aperture, não só no Brasil, mas como na América Latina, né? Exato. América Latina, quem cuida é você. Exato. De toda essa parte da América Latina de Aperture, Amaran e Deire também, né? Deire também. Deire também, os microfones aí que eu gosto bastante também de qualidade, que faz parte desse grupo Aperture aí também, né? Cuida de toda a América Latina aí. É isso aí. Vambora. Então, aí era utilizado o Fresnel, e na frente do Fresnel era colocado os burn doors, né? Os burn doors não, burn door para controlar, e as butterflies, né? Que são os panos, né? Para difundir, deixar mais difuso, soft, né? ainda. A luz, porque é uma luz dura, a luz do Fresnel. E ela só tá... aquela ótica é só pra amplificar. Exato. Mas ela não deixa nada soft a mais ou a menos. Não, ela não, tá não. só Ela é dura. mantendo a luz dura ainda. Ela né? mantém a luz dura. Certo. Aí, com a criação dos nossos corpo de iluminação, né, que a gente criou, a gente possibilitou a modificação disso, que isso só existia antes na fotografia, não existia no cinema. Então a gente colocou essa característica a mais, que facilita, né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa mais ter um outro tripé só para colocar na frente um difusor. Pra um cara que nem eu, assim, independente aqui, individual, cara que tá sozinho, não tem nem o que falar, né? O modificador, ele não só resolveu um problema de mas de muita gente desse Exato. tipo, porque é algo que vem pronto ali, você monta, ainda mais que esses que tem uma montagem rápida, você coloca na frente do cobre de LED, tá resolvido o seu problema aqui de uma forma muito profissional, né? Exato. E, na verdade, essa é a ideia, né? Porque como a gente queria deixar na mão dos operadores, dos filmmakers independentes, a gente sabia que a maioria da galera não ia ter uma equipe tão grande com o gaffer, né? Que faz a parte de montagem das luzes, enquanto o outro faz a montagem das câmeras. O cara faz tudo, né? Ele faz áudio, luz, câmera... e depois edita, às vezes, né? Então... o filmmaker independente, ele tem que ser um pouquinho de tudo. E ele percorre a área do audiovisual inteiro ali. Ele tem que saber de tudo pra resolver um problema sozinho, né? Exato. Então a gente facilitou a partir do momento que a gente possibilitou essa questão de colocar o modificador que você quiser, além de fornecer o Fresnel. E depois,
introduzimos outros tipos de modificadores, como uma luz que você gosta bastante, né? Que Essa é o xodó do negócio aqui. Essa aí todo mundo já reconhece, que né? é Spotlight. Spotlight Mini Zoom aqui. No caso dessa é a Mini Zoom. A Mini Zoom e o Spotlight Mount, que é o Que é a maior, maior, no caso, para... Você tem que ter uma distância um pouquinho maior também. Tem 3 Exato. lentes diferentes para você escolher a ideal, né? E o legal, que eu gosto muito desse modificador, é que muitas luzes são apenas... essa luz é conhecida como elipsoidal, né, no mercado. As luzes que são apenas elipsoidais, muitas vezes elas possuem a franja ou algumas aberrações cromáticas, né, que são projetadas na luz. E a gente tomou muito cuidado para que isso não aconteça. Então, a nossa luz, apesar de ser um modificador acoplado na nossa luz, ela consegue ser mais perfeita do que muita luz que é só feita para ser elipsoidal. Não, realmente, a circunferência é perfeitinha, você quer, né? Você consegue fazer um desenho de forma perfeita, né? Sem ficar a borda um pouquinho mais soft ou mais blur, né? Azulado, sabe? Um azul em volta, assim. Isso daí requer muito, muito cuidado de engenharia, principalmente porque a gente está envolvendo lente, né? E tanto na luz quanto na câmera, qualquer vidro a mais que você coloca, você aumenta a intensidade de reflexão, né? De refletir a luz para os lados, de spills, e também aumenta a quantidade de interferências, né? Na imagem. Então, a gente tomou muito cuidado para ser o melhor modificador possível quando a gente fez a criação desse modificador. E é um modificador que eu gosto muito, né? E dá pra fazer muita coisa. Eu não preciso nem dizer o quanto eu gosto disso aí, né, meu? É demais. Mas então, você falou que realmente começou nessa parte e faz todo sentido, porque eu acompanhei que depois os COBs mais potentes ali, que já começa a atender, de certa forma, uma indústria cinematográfica mais ali, mais exigente, né? Veio depois, não foi isso? Então talvez a ideia foi atingir todo um público mais independente, um público menor ali, um público que não exigia tamanha potência, difundiu a marca ali e o que é isso. Tanto é que veio um monte de cópia por aí depois, umas marquinhas tentando chegar próximo disso. E depois partiu, então, agora para um algo a mais que hoje não tem, acho que não perde para nenhuma marca em relação à variedade de produtos, ou posso estar enganado? Cara, tem muita coisa hoje, né? Amaran e Aperture, se for ver o número de produtos que tem, já é uma quantidade muito grande de variação, É bem né? grande. Tipo, que nem o pessoal fala lá fora, né? As crianças cresceram. Então, tipo, quem começou com a gente, começou de uma forma, nós também, naquele momento, éramos menores, né? E a gente tava com um nicho de equipamentos bem legais para aquele público. Mas esse público cresceu e cresceu com a gente e tinha esse apetite por luzes maiores, né? Eles falaram assim, não, quando vocês vão começar a fazer luzes maiores? Eu gosto muito, mas agora eu tô precisando de luzes maiores. Então, quando a gente chegou nesse momento, que é um momento decisivo, né? A gente teve cuidado de preservar o público que a gente cresceu e iniciou, ao mesmo tempo que a gente entregava essa potência e esses equipamentos mais voltados para o profissional simultaneamente. Foi aí que... pode falar. Aí que veio, então, a separação bem, assim, cada coisa no seu lugar, que seria o Aperture e Amaran. Exato. Foi ali que ficou bem, assim, assinalado que existiam duas vertentes ali, onde uma resolve... com a mesma qualidade, só que talvez com features que realmente encareceriam o preço e talvez muita gente não usaria, então foi separado entre Amaran e Aperture isso aí. Exato. Tipo, quando a Amaran foi implantada, né, lançada no mercado, nós falamos assim, vamos manter a mesma qualidade de luz, tá? A qualidade da iluminação é a mesma coisa. Isso eu garanto, porque eu tô aqui para fazer teste e aí que você vê que a qualidade é a mesma, você põe lado a lado... Exato. Isso que é o mais bacana, né? Mas a nossa ideia foi essa, preservar um preço legal com a mesma qualidade de luz. Mas aí você fala, e aí? O que a Aperture tem de diferença com relação à Amaran? A gente possui, por exemplo, as luzes possuem CRMX, né? Que é para você utilizar nas mesas de DMX.
possuem... Que é para uma minoria de gente que... Exato. Não é que é minoria, mas é... É um público específico. É um público... Isso. É para um público específico. Digamos assim, você tem bastante luzes aqui, é legal, mas você consegue controlar as luzes até, às vezes, no controle, que você até me falou que você curte bastante o controle, mesmo tendo o Sidelink, que é fenomenal como controladora, tá? Você gosta de controlar no controle. Mas, imagina só, você vai fazer uma produção onde você vai ter que controlar 50 luzes e você precisa controlar aquelas luzes sem delay e você precisa ter esse tipo de controle na mão de um operador com uma mesa parecida com essa daí, só que controla luz, né? Então você precisa dessa característica da MX, que é algo que a gente arrancou fora das Amarants. Pra quê? Pra o custo descer. Exato. E porque a gente percebeu que o público que queria uma luz de qualidade, na maioria das vezes nem estava usando essas características a mais, né? E pro público que precisava disso e precisava de coisas a mais, a gente também conseguiu entregar isso num preço um pouquinho mais adequado. Não, bem né? mais razoável. A questão de water sealing, questão de baterias para você não precisar ter uma fonte de tomada AC ali por perto de uma, né, vai filmar numa floresta, tal. É tudo isso aí que faz a diferença entre uma Aperture e Amarant, que não é por si só, às vezes comparando a luz, é a mesma qualidade. Exato. Comparando elas ligadas, que muita gente vai ter que nem eu aqui dentro do estúdio, as Amarants resolveria... A questão é mais potência do que todas essas características aí que talvez uma pessoa não precisaria usar dentro do estúdio, né? Talvez o DMX, dependendo do tamanho do estúdio, mas o resto... Exato. E até por isso mesmo que, mesmo dentro da Aperture, a gente tem algumas variações de alguns equipamentos, né? Como, por exemplo, a 600. Existe a 600... D ou X Pro e a Standard, né? Onde as características assim que definem são coisas que muitas vezes não é necessário para um criador de conteúdo. Por exemplo, você falou, precisa de potência, mas você talvez não precise de um ajuste fino nessa potência. Porque a Pro você consegue controlar de 0.1 em 0.1. E faz diferença. Aqui eu cheguei a fazer testes que eu não cheguei em 1%. Então esse 0, fez diferença no ajuste fino. Mas aí que tá, as duas são Aperture. As duas são Aperture. Agora uma pergunta que isso não sei. Até hoje eu não sei. A Amarant tem esse intuito de... Enfim, ela pode chegar em existir uma 600 Amarant? Ou isso já... Pela potência, né, muito maior... Aí já vira Aperture mesmo, e aí, no caso, a Amarant não entra nesse conceito de luz potente. Ou seja, pode existir uma Amarant 600, 1200... Ou não? No caso... Assim, pelo que a gente tem entendido, tá, de mercado, o público que utiliza mais as nossas iluminações, Amarant, não chega a precisar dessa quantidade de potência, tá? É verdade, Porque, assim, você mesmo pode ver, se a gente for dar uma olhada na 300, na 120, que estão ligadas aqui, a 300 talvez esteja com uma potência um pouco maior, mas mesmo assim não está 100%. Ela tá um pouco maior por causa do difusor, né? Pra espalhar melhor no difusor que é maior. Ela não deve estar nem 50% aqui. Então, mas não tem essa necessidade tão de um punch tão alto, né? Agora, se você for fazer um filme onde você precisa simular uma luz do sol e você vai colocar essa luz externamente... Ou mesmo combater o sol, que nem você gosta de falar, né? Enfim, tentar fazer aquele range dinâmico ali de você tá dentro do lugar, mostrar a janela exposta o que tá lá fora e você muito bem exposto dentro. Essa 300 eu já testei aqui, mesmo com modificador menor, não consigo fazer isso. Então, aí já uma 600, acredito que já resolveria esse problema, né? Exato. Para esse tipo de uso. E, então, como existe esses usos peculiares, sabe? Aí geralmente quem atende esse público são as Apertures, né? Enquanto as Amarants atendem muito bem o público que principalmente utiliza eles. Mas é claro, existem muitas luzes da Amarant que eu curto muito, como por exemplo a P60, né? Essa luz ela é impressionante. Ela é uma... O que você comentou mesmo? Ela é a única hard light dessa categoria, desse tamanho? Como é que é a história? Ele é o único painel hard light, né? Porque assim, quando a gente tem um painel de LED... a gente enxerga os diodos, né, individualmente. E esses diodos, geralmente, eles espalham as luzes para tudo quanto é lado. E isso daí não é uma característica
de uma luz dura, né? Porque como a gente estava falando no começo desse podcast, a gente utiliza o Fresnel para direcionar. Se você for olhar o painel de perto, você vai ver que ele tem vários micro... Vai falando, a gente não ligou ele, eu vou ligar, vai dar uma Pode mudada ligar. no meio do podcast. Então, Pode continuar. sim. Quando a gente olhar o painel, você pode perceber que ele tem umas características de bowl, né? Que é como se fosse uns refletores internos nele para direcionar a luz para frente. Você tem micro-ótiquinhas ali em cada, Exato, né? Eu de vi isso vidro. aí, dá pra ver, muito legal. E isso direciona a luz. E você faz com que a luz seja mais dura. A gente consegue colocar mais potência com isso e deixar uma luz de um painel dura. E a vantagem, você pode colocar, por exemplo, essa luz apontada para um teto ou para uma parede, dar um bounce, né? Rebater essa luz. Pra voltar mais suave. Exato. Aí você tem uma luz dura e relativamente direcionável, tá? Não é a mesma direção de um COB, mas é uma direção bem bacana. E mais potência para isso. Você consegue rebater, você consegue jogar um difusor na frente e ficar mais legal. Vai ainda permanecer a característica de um painel, né? Que é quando você está comparando um painel com um COB, você percebe que o painel ele tem múltiplas sombras, enquanto o COB não. O COB ele coloca uma única hard shadow. Até dá para perceber aqui, né? Nessa sombrinha da minha mão, a gente está com a spotlight. Quando eu ponho a minha mão aqui, eu tenho uma única sombra dura com essa iluminação. Se eu tivesse um painel talvez fazendo essa iluminação, principalmente quando eu aproximo mais, eu perceberia uma escadinha de sombras. E isso é uma característica muito comum em painéis. Mas a nossa ideia era literalmente criar um painel com essa propriedade de você poder rebater, criar uma ambiência, é uma luz voltada mais para essa característica. Dá para ser utilizada como uma key light, né, que é a luz de ataque. Por isso que ela acompanha o difusor. Mas também é possível você fazer um fundo. Se você quiser deixar um fundo avermelhado, você consegue deixar... Não, o RGB dela é bem intenso, o RGB. Então eu gosto porque você consegue iluminar e colocar qualquer cor com ela. Exato. E é o que você falou, forte. Então ela é pequena, portátil e pesadinha, hein? Quem vê assim acha que não, mas você vê que é parruda, Robusta, né? Você vê que tem uma tecnologia... as ventoinhas deixam ela sempre geladinha, você colocar a mão nela. Não, é um produto de primeira mesmo isso aí. Você falou de ventoinha, eu acho que é um assunto legal, né, assim, pra cobrir. A gente sempre prestou muita atenção em detalhes, né? Vários detalhes. E uma coisa muito importante no cinema são ruídos e os volumes que às vezes podem causar interferência na ação que a gente está fazendo. Você tem um estúdio super bem equipado aqui, onde o áudio é bem controlado, mas mesmo assim... quando a gente pensa em ruído dos nossos equipamentos, a gente não quer que nada seja mais alto do que uma respiração humana. Então, a gente projeta todas as ventoinhas para ter a altura máxima de uma respiração normal, não quando você está cansado, né? Mas uma respiração que um ser humano teria quando ele está perto de você, em qualquer lugar. Que é um ruído, mas é um ruído aceitável, sabe? Não é nada fora do comum. E se você realmente precisa de um controle maior, é possível você colocar no mesmo decibel. Então você consegue gravar aquilo lá e depois remover na pós, que é algo constante, não é algo onde cada ventoinha tem o seu ruído independente e fica difícil de Quando trabalhar. ela trabalha, ela vai trabalhar de forma constante. Se você gravar aquele som, a gente sabe que a gente pode depois usar esse mesmo som para cancelar ele e você elimina na pós. Exato. Então, se ainda assim o barulho for te incomodar, porque pegou ali, estava muito próximo, você grava esse som, ele é constante, você consegue remover. Mas a gente projeta os equipamentos para ter o menor tipo de som possível. Tanto que estão ligadas aqui, a gente nem escuta nada, mesmo sem os fones de ouvido, né? E não atrapalham essa filmagem na maior parte das vezes, né? E se atrapalha, existe essa característica de você poder remover. Mas é muito raro, sabe? Muito raro mesmo. Não, o negócio eu adoro, né? Não tem nem o que falar aqui, ó. Pra mim, tudo Rapture aqui já resolve o problema de uma forma bem incrível. E, assim, o que você... Assim, você já deve estar... Você nunca fala, né? Eu pergunto, você nem fora aqui me fala o que tem de lançamento, por aí e tal, mas esse ano aqui, nós estamos no começo do ano tal, esse vídeo provavelmente tá indo no ar em fevereiro aqui, né? Eu gravo um pouco antes as coisas, mas assim, o que
Qual que é a tendência aí? Você acha, tá saindo muita coisa agora com pixel mapping e tal, pra você ter um controle ainda maior, uma criatividade maior. Esse é o futuro ou tem alguma coisa que, assim, que você enxerga ali que a gente não tá, talvez, na mente aqui, que é o caminho aí porque, enfim, depois que entrou o LED agora, e foi o que você falou, ele... todo mundo agora tem credibilidade no negócio, todo mundo acredita no LED agora, né? Ele já venceu aquela barreira de, não, porque isso não, ainda é duvidoso. Não, hoje em dia acho que todo cinema hoje em dia já usa LED. Já que a gente usa. pode dizer que o cinema é a exigência da exigência ali no que seria a perfeição. Então, qual que é o próximo passo? Então, exatamente o que você falou, o cinema é basicamente o que dá o benchmark, né, de qualidade, até mesmo eles criam vários standards, né, vários padrões de como que deve ser a iluminação, qual é as características da iluminação para ela ser considerada uma iluminação boa, como, por exemplo, o SSI, que os nossos são altíssimos, tá? Que é o mais recente. E uma coisa assim que está bastante na moda, eu diria assim, é a introdução de luzes mais coloridas, né? E como você mesmo falou, a entrada de pixel mappings. A gente começou com os pixel mappings com a Aperture. Existem já os tubos MTs, que tem muitos mapeamentos de iluminações individuais dentro do mesmo tubo. E agora, abrindo para o seu canal de primeira mão, está para sair, né? Se talvez já até tenha saído enquanto esse vídeo for lançado, o novo tubo da Amaran com pixel mapping. O grande diferencial tá aqui na quantidade de pixel mappings que cada luz tem, né? A gente conseguiu garantir uma quantidade bacana de pixels dentro da Amaran, apesar dela ser uma luz mais de entrada. Mas ainda assim você vai ter um pouquinho mais de pixels na Aperture. Ambas vão ser suaves, tá? A gente consegue garantir uma suavidade bem legal. Você não tem aquele stutter, né? Aquele movimento meio robótico na transição de faixa para faixa. Você consegue um arco-íris bem perfeito, assim, bem passando perfeito, pelo tubo inteiro, né? Isso. Pixel Map, explica pra galera que que deve estar boiando, talvez, e que não entendeu. Você tem, a grosso modo, e você completa aí. Você tem um tubo desse tamanho. Antigamente, você tinha ele colorido RGB, onde você podia escolher qual cor você quer dentro do tubo. Você escolhia roxo, rosa, enfim, o espectro RGB você trocava ali, através do wheels ali, do círculo ali, sei lá. Mas agora você tem um pixel map, que você mapeia e você fala o que você quer em cada lugar dele, ou mesmo uma movimentação entre esse tubo de tal cor. Quer dizer, eu quero que essa cor passe daqui para cá, em X determinado tempo. Você começa a brincar com cores dentro do tubo e cada lugar é uma possibilidade de uma cor diferente. Exato. Você explicou perfeitamente, sabe? Basicamente é uma luz com várias luzes dentro. Tá? Então, onde cada luz representaria, assim, uma unidade de pixel, né? Digamos, no caso dessa Amaran que vai sair, ou que já está no mercado, a gente está falando de 14 pixels, né? Então, basicamente, são 14 luzes dentro de um tubo da Amaran. Enquanto no MT, que é a luz da Aperture, a gente tem 36. Na luz maior, que são os Infinities, nós temos 48. E a grande limitação hoje da quantidade de pixels que a gente pode colocar, principalmente nas luzes que vão ser utilizadas com DMX, é a quantidade de canais que esse DMX utiliza. Quando a gente está falando de uma luz que tem 48 pixel mappings, né? A gente está usando muito canal da mesa de DMX. É como se eu estivesse colocando 338 luzes, tirando Quer dizer que o DMX ele vai controlar cada pixel, assim? Não vai ser uma luz dessa ligada em um canal do DMX, então? Cada função. O DMX ele é limitado a 512, né, canais. E vamos supor, eu tenho, por exemplo, a funcionalidade do carro de polícia, a do strobe, da luz contínua, da onde controla o rio. Então, eu ocupo esses canais conforme eu vou colocando as funcionalidades. E cada pixel individual teria esse tipo de apontamento, né? De ligação do que seria
a representação daquele canal. E isso acaba ocupando muito espaço desses 512, que é a limitação, né? Então, por isso que a gente manteve nessa quantidade. Agora, indo para Amaran, a gente conseguiu colocar uma quantidade de pixels legais, mantendo um preço bacana, né? Que é um preço bastante acessível. E nós pensamos em colocar o máximo que a gente conseguiria nesse preço para justificar um preço talvez mais interessante ou equivalente com o que existem de alternativas no mercado, mas geralmente com menos pixels, né? Eu sei que alguns por aí tem 7 pixels, 6 pixels. O nosso tem 14, né? Que é uma quantidade bacana. E para você desenhar isso tudo que você quer dentro da luz ali, criar alguma sequência, Tá. A pessoa ela consegue por si só com ela ali, ou com um Sidus Link, alguma coisa, fazer isso, ou ela precisa de uma mesa DMX? Então, quer dizer, falando em Amaran, que já é algo mais pro público independente ali. Independente, ele quer criar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu quero colocar elas em cima de um carro, vou estar ali parado, com fundo assim e tal, e eu quero ficar passando como se estivesse dentro de um túnel, fazendo aquela luz branca passando como se fossem as luzes de dentro de um túnel ali de iluminação, e na verdade o carro tá parado. Eu consigo criar isso aí de uma forma simples ou necessariamente eu vou precisar de um equipamento a mais para gerar isso e aí acaba inviabilizando para um videomaker independente aí? Então, essa tecnologia surgiu com as mesas DMX, tá? Surgiram. Então, antes da gente introduzir tudo isso, nós decidimos já criar um aplicativo de controle de iluminação que não fazia apenas controle de iluminação, que conseguia ter dentro dele algumas características de criação de efeitos ou de controles mais profundos da luz. Que é o próprio Sidus Link. Que é o próprio Sidus Link. E com esse aplicativo que nós criamos, né, que nós introduzimos no mercado há algum tempo atrás, nós já deixamos várias características de uma mesa DMX. E então a galera já começou a se familiarizar com esse tipo de environment, né, de ambiente, né? Tá certo. E aí, agora fica muito mais fácil você criar o seu conteúdo pelo próprio Sidus Link. Então, você não, respondendo a sua pergunta assim mais diretamente, você não precisa de uma mesa DMX, você conseguiria fazer diretamente com um aplicativo que é 100% gratuito no... Porque uma mesa DMX é caro, né? Caro. Não existe mesa DMX baratinha. E o Sidus Link, ele é essa experiência mesmo. Quer dizer, se você colocar num tablet grandão, você tem inclusive o tamanho de uma mesa DMX ali, com os faders que não vão ser físico. Mas assim, a experiência tá ali. Então, com isso você resolve o problema. Você já consegue fazer de tudo, né? Você consegue fazer praticamente tudo. Existe um delayzinho um pouquinho, mas ainda isso é por conta de algumas limitações da própria tecnologia. E a gente está trabalhando para deixar isso o mínimo possível, né? Claro, é muito, muito pouco. Você consegue fazer produções normais, sabe? Às vezes até sincronização. Que programado, já tá, você programa algo, não vai fazer diferença. Você diz não mexer ali em tempo real em alguma coisa, fazer isso. muito no ao vivo ali, né? Se você fizer muita coisa no ao vivo, você teria uns 0.01, 0.02 segundos de delay, que pode não Mas parecer... é o que tem por aí em transmissão de vídeo e áudio sem fio. Exato. No fim, é o que faz parte já também, Faz parte. Né? Do que é hoje o sem fio. Se você não quiser nada de delay, tem a possibilidade de utilizar uma mesa DMX. Agora, se você tiver com essa possibilidade de ter esse controle de delay, que claro, se não passa de 10 minutos de gravação, não vai fazer a menor diferença, sabe? Se você deixa rodando, com o tempo, vai ocorrer a desincronização. Mas, se você for fazer lá a gravação, dar o play, essas coisas, não tem tanto problema, sabe? E a nossa ideia foi entregar essa experiência de graça, né? Porque, como você falou, é um produto caro. Eu acredito que as mais baratas começam em torno de uns $2.000, talvez. Então, tipo, não é muito barato. Porque, assim, eu só tô falando de uma mesa de controle. Uma mesa de controle de $2.000, você ainda precisa do equipamento de luz e nem completa tá. Nem completa tá. Então, essas são as mais baratas. As mais comuns no mercado, eu diria que
possivelmente são as Grand MA, que custam $50 mil por aí. De tudo que eu mexi de app, o SideLink é a maior, é a experiência mais incrível. Tudo não chegou nem perto. Isso aí foi o quê? Desenvolvido do zero e toda hora com firmwares novos ali. Tá sempre deixando o negócio redondo para funcionar com Aperture e Amaran junto. Você coloca com diversas luzes ali ao mesmo tempo trabalhando junto, cria o que quiser. Exato. Tem aquela questão de paleta de cores ali que é bem legal também para trabalhar. O negócio é demais. Que é uma né? proposta bem comum no cinema, né? Quando você tá criando um seu filme, você geralmente fala assim, eu vou trabalhar com essa cor e essa cor. Eu quero que essas cores sejam as cores correspondentes. Essa daqui vai ser 50% de todo o filme. Essa daqui vai ser 25% e a outra talvez mais 25%. Enfim, você cria suas paletas, você consegue criar a composição e a gente tentou deixar isso fácil. Claro, todo o SideLink não foi desenvolvido somente pela Aperture, tá? A gente possui diversos colaboradores. Quando eu digo colaboradores, não são funcionários, são filmmakers mesmo, que são muitas vezes amigos nossos, né? E traz essas ideias. E essa ideia da paleta de cores, na verdade, veio de um brasileiro também, que é bem bacana, né? Que é a nossa contribuição no cinema também global, que é uma ferramenta muito utilizada, né? Agora, exatamente, falando, cinema, tá? O cinema tem muito aquela coisa da tradição. E quer queira ou não, existe, assim, uma certa dificuldade em você provar que algo é melhor do que o que já está lá de tradicional. E muitas coisas de lá são caras, assim. Muitos equipamentos são caros e são sempre aqueles utilizados, são sempre os pedidos ali pelo pessoal, enfim, diretoria, a parte da fotografia, que, não, eu quero isso, eu exijo isso. Como é que foi essa entrada? Como é que tá sendo essa recepção da Aperture? Porque a gente pode considerar que a Aperture é uma empresa, assim, que ela é nova, se você for analisar o tempo que existe de cinema e tudo mais. Como é que é essa entrada da Aperture? Porque já existe ela em grandes produções de cinema, Netflix e tudo mais, né? Você até já me passou alguns exemplos aqui. Se quiser até passar o pessoal dar uma olhada aí em trabalhos que foi todo iluminado ali com Aperture e tal. Como é que tá sendo essa recepção? Você acha que já quebrou também essa barreira para entrada? Porque agora, com recentemente 600D, 600D Pro, 1200 e por aí vai, você já atende elas no que diz respeito à intensidade que eles precisam. Sim, né? sim. Eu diria assim que da cinematografia em questão de potência, possivelmente 95%, 98% de tudo já está coberto. Existe ainda... Em relação à potência que a Aperture tem hoje para entregar. Exato. E não perder para um outro concorrente por causa que a potência não atinge. Exato. Tá. Isso porque não digo que não exista filme que que seja executado com mais potência. Existe sim, mas esses filmes comportam 3 a 5% do que a gente ainda não tem. Está para chegar algumas coisas aí bem importantes da Aperture. Mais fortes ainda. Exato. A nossa ideia é atingir todo o range, tá? Mas eles são usados em 5, 3% e muitas vezes não é para o filme todo. São para algumas cenas específicas. Principalmente quando talvez você esteja fazendo slow motion, que você precisa de muita luz, tá? Verdade. O shutter vai aumentar obrigatoriamente. Você vai precisar de mais luz para manter aquela... Entendi. Esse é o principal exemplo, que você vai precisar de muita luz, mas existem também alguns casos onde você precisa de mais iluminação, porque a luz fica muito distante, coisa do tipo, e ainda a gente tá desenvolvendo esse tipo de iluminação. Porque assim, a grande chave dessa questão tá na manter a qualidade. Só fazer uma luz potente seria fácil. Ela só vai sair quando atingir o nível que já existe da Aperture nessa cadeia de produção, de equipamento, de nível que tem aí no mercado. Aí ela passa a valer no line-up todo aí de produtos. Quando a gente fala assim, não, tá legal, tá com a qualidade bacana em vários dimmers, tá aceitável pro mercado, aí a gente vai lançar. Essa luz, ela tá bem bacana, só que ainda a gente tá fazendo os ajustes finos para manter a qualidade de luz, né? Para ter o tom de pele perfeito, né? Em várias dimerizações.
Isso aí que você tá falando, eu percebo muito aqui, como eu faço teste, já recebi muita luz de tudo quanto é marca. Isso aí que você falou é uma verdade. Ela em 1%, 2, 3, em 10, depois em 20, em 50, em 100. Você percebe que quando não tem qualidade, vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Vai É, mudando. é difícil você manter a Muito mesma difícil. qualidade de luz em 2, 3% e em 100%. É Né? muito difícil. E é exatamente aí que também tá aquela grande diferença do Pro para o Standard, né? Quando a gente tá falando da 600, por exemplo. Porque como a gente tem cadeias mais controláveis, né? Como 0.1. É 0.1 e 0. Você tem 1000 pontos do 0 ao 100 para estar escolhendo, né? E são 1000 pontos que a gente tem que balancear. Cada um você tem que Cada um testar você tem e que ver se tá tudo certinho. Então tem que... É mais complicado, né? E a potência muda muito isso, né? Então a gente não quer fazer só luz potente por fazer. Precisaria ser uma luz potente boa pra gente lançar no mercado, que é o que a gente tá fazendo, né? Entendi. E quando tiver, logo acredito que o mercado já vai estar recebendo essa novidade das luzes mais potentes. E, assim, voltando um pouquinho lá pra pergunta que você tinha feito, da transição, né? Aceitação no cinema. Isso. Cara, tá mudando, né? Se a gente for olhar, alguns anos atrás, existiam muitos filmes que ganharam Oscar, né? Que utilizavam filme mesmo. Que eram filmados com filme. A partir principalmente nos anos mais recentes, isso foi mudado para o digital. O digital começou a ser mais utilizado, tudo e tal. E junto com essa mudança de tecnologia nas câmeras, que vem acontecendo também, tem a necessidade de acontecer uma mudança de tecnologia nas luzes, tá? Então, vamos supor, muitas câmeras digitais, elas necessitam de uma luz pensada para elas, tá? Ela não necessita de uma luz antiga. Não é só porque a luz é uma luz tungstênio que talvez ela seja a melhor iluminação para uma luz, para uma câmera digital. Por que isso? A grande diferença de uma câmera digital para uma câmera de filme é que a câmera de filme ela não imprime o ultravioleta e o infravermelho. Não imprime. A câmera não captura, não tem essa possibilidade de capturar essas informações. Então não importa se a luz tem essas informações presentes. As nossas iluminações não possuem o índice de ultravioleta e infravermelho altos. Na verdade, é extremamente baixo. E isso é muito bom para as câmeras modernas, porque as câmeras modernas, elas são digitais e elas capturam essas informações. A maioria das câmeras, elas possuem coatings, né, para proteger, para diminuir a quantidade de infravermelho e de ultravioleta que entra no sensor durante a captura dos fótons. Isso tá na câmera ou na lente? Na câmera, no sensor da câmera. Porque assim, câmera, tá. quando a luz é capturada pelo sensor, né, essa informação é transformada em voltagem, e essa voltagem é armazenado lá pela câmera, e depois isso é transformado na informação que o computador vai ler e vai te trazer de imagem. Só que se você tem uma imagem relativamente contaminada, né, isso é muito perceptível quando você faz uma filmagem de camisas pretas com uma luz que não tem, com uma câmera que não tem um coating legal e uma luz que imprime o infravermelho. Vou te dar um exemplo de uma luz excelente. Você diz assim, você percebe mais um violeta assim nessa parte Isso. preta? O preto pode ficar um pouquinho mais roxo se tiver mais roxo, se tiver o ultravioleta absorvido, ou pode ficar um pouquinho mais avermelhado, amarronzado, que quando tiver o infravermelho absorvido, tá? E tem luzes fantásticas que possuem essas características, como o Sol. O Sol é uma luz excelente, mas ele te manda essa informação de ultravioleta e infravermelho. Quando a gente fala em 5.600K, seria o sol do meio-dia? Qual que é a história? O sol do meio-dia. É o sol do meio-dia, então. É o sol do meio-dia. 5.600 é um branco perfeito para o sol do meio-dia. E o sol, ele tem todo o espectro de características de onda, né? Para todas as cores, inclusive as que a gente não enxerga, que são o ultravioleta e infravermelho, mas a câmera enxerga. A câmera geralmente tem as proteções para evitar a absorção desse tipo de informação, mas às vezes tem câmera que não tem o melhor coating do mercado
então ele acaba absorvendo isso. A nossa luz ajuda essas câmeras que não têm os melhores coatings, tá? Claro, para as câmeras que já têm esse coating, melhor ainda, porque ela já tem uma proteção para não absorver esse tipo de informação, enquanto as câmeras que não têm esse coating, elas se beneficiam mais ainda, que são câmeras digitais, né? Elas absorveriam originalmente esse tipo de informação. Seria mais notável, como a luz é de boa qualidade, não vai... Não vai aparecer. Essa é uma das características do mercado que vem mudando, né? O mercado mesmo já vem utilizando mais câmeras digitais. Se a gente for olhar os anos mais recentes, o número de câmeras que filmam com filme, que ganharam Oscar, caiu muito. Caiu muito mesmo. E tem uma segunda onda agora, que começou em 2020, né? Que é a onda da filmagem em HDR. Isso é algo que a gente também pensa muito na nossa iluminação, por isso que as nossas luzes são projetadas dentro do Spectrum Rec 2020, né? Que é um espaço de cores maior do que o... Pro HDR já tá... É o ideal. Tipo, se todo mundo começar a filmar e editar em HDR, essas luzes não vai precisar trocar. Exato. Todo o setup de luz, ela já tá de acordo. Já tá pensada para o futuro. Não, pode falar. Não, então, aí as câmeras... os filmes, a partir de 2020, cara... A maioria dos filmes já foram filmados em HDR, a partir de 2020. 2019 é praticamente o ano em que o Rec 709 no cinema acabou, né? Ainda existe um ou outro filme, principalmente filmes que não tem um budget tão alto, filmados com o Rec 709, mas tá diminuindo muito. Mas para uma sala de cinema faz diferença? Isso ou é pensado depois em assistir em televisões modernas? Para ambos. Porque assim... Pro cinema também faz diferença o HDR? Faz diferença sim. É claro, você precisa assistir numa sala de cinema que tenha esse tipo de projeção, né? Que consiga imprimir essas informações na tela. Geralmente isso é feito por uma composição de várias luzes jogadas simultaneamente para compor, né, o HDR. E depois as televisões vão fazer o melhor uso possível disso. Porque, pensa bem, muitas das séries da HBO, assim como algumas séries da Netflix e de vários outros canais de streaming, né? A Disney tem focado muito nisso e a Apple também. Só tem feito conteúdo em HDR. E para ir para essas televisões que já estão naquela fase de dar um phase out no SDR, televisão e celular já começaram essa transição, tá? Quem ainda então, transmissão, mesmo ao vivo e esses streamings aí, já é capaz de passar o conteúdo dessa forma. Exato. Quem tá assistindo em casa já consegue receber em HDR normal. Isso aí não é nenhum problema. É a questão de ser criado nesse espectro de cor... diferenciado, na hora de transmissão não muda em absolutamente nada. Assim. Não. Assim, se você tá pensando em criar esse tipo de conteúdo, é interessante saber qual que é a sua plataforma final. Se você tá pensando em fazer para talvez uma televisão, ou quem vai fazer um processo que não precisa ser ao vivo, como a televisão, como o broadcast, né? Você filmaria em PQ. Porque o PQ ele é mais trabalhoso, o HDR PQ, né? Mas você consegue ter a melhor qualidade do HDR. Já se você tem uma ideia de transmitir ao vivo, o que ocupa menos espaço de banda e é o melhor para se gravar, seria o HLG. Diria que ele ele já vem com essas informações HDR, só que ele não é tão pesado quanto o PQ. E ele passa tanto em um quanto em outro. Ou seja, aí se alguém tá ainda com a reprodução em Rec 709, que não foi para essa tecnologia, ele tá assistindo do mesmo jeito. Não do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, ele tá assistindo o mesmo conteúdo, sem estar usando os benefícios do HDR, mas ele tá assistindo aquele benefício, né? Não é que não tá nem sendo... Ele tá entendendo da forma do Rec 709 aquele conteúdo, né? Exato. Fica um pouco mais lavada a imagem, tá? Fica um pouquinho inferior a uma imagem feita para o Rec 709, mas já é uma imagem... legal para essa fase de transição. A fase que a gente está agora tá mudando. O mercado vem mudando nesse nicho, né? E a gente já tá pensando em luzes feitas para isso. E isso que é bacana. Como a gente já pensa nesse tipo de situação,
é algo que a gente não precisa dar de preocupação a mais, né? Para quem vai comprar os nossos equipamentos. Você já pode ter a segurança... Vida mais longa com eles. Vida mais longa, que a gente já implantou algumas tecnologias de DMX que às vezes você não começou a trabalhar, mas um dia você pode começar a trabalhar. Então você já vai ter aquilo lá garantido em alguns equipamentos. Você também consegue ter uma introdução a como que funciona esse controle de DMX via Sidus Link. Então, a gente dá esse tipo de experiência aos nossos usuários, né? Para um cara que ele já tem experiência no site dos links, ele passa depois para uma mesa DMX com uma facilidade muito maior, porque ele já entende toda a nomenclatura ali, como funciona, ele já passa... Já sabe fazer. Ele sabe que agora, fisicamente, ele tá mexendo em algo que tava num software, né? E ele já sabe mexer. Mais ou menos essa é a ideia. Tem algumas coisas como o picking de luz, né? Como você não pode pegar uma cor e jogar para as luzes, que mesa DMX não faz isso porque eles não têm câmera, mas... tá, entendi. A partir de programação que nem uma mesa DMX consegue chegar e o site dos links você consegue... fazer. Aproveitar até uma câmera do celular para tá capturando aquela cor e já mandando reproduzir Posso, no por LED, exemplo, pegar né? esse verdinho, jogar para aquela luz. É impressionante isso aí. É bem legal. Entendi. Quer dizer, se for ver bem mesmo e do jeito que sai a atualização para ele, é difícil. Talvez as pessoas nem pensam muito em, né? Tirando essa história do delay, que você falou alguma coisa assim, talvez substitua. Para muitos projetos, na verdade, substitui. Já resolveu. Você falou para eu falar de alguns exemplos, né? Teve, por exemplo, aquela novela Pantanal da emissora, né? A gente participou de praticamente todos os episódios. Quando eu digo a gente, assim, os nossos equipamentos, né? Por quê? Era o melhor para se levar nas cenas de floresta, nas cenas externas, sabe? Porque, assim, você não precisava de gerador, você não precisava... Capture, bateria, chuva ou coisa do tipo, ela sem tem preocupação. Não tem erro. Não tem Entendi. erro. Era fácil de montar, fácil de desmontar, porque todo iluminador sabe que a equipe de iluminação é a primeira a entrar e a última a sair, sabe? Então, é pesado e o pessoal tem preferido equipamentos mais fáceis, né, de montar e desmontar. Então, é um exemplo no broadcast. Existem alguns filmes na Netflix também que já estão passando, que utilizaram Aperture em praticamente toda a produção, tá? Se não toda a produção. Eu só não vou falar os nomes agora porque eu posso esquecer alguém, eu não quero que ninguém fique chateado. Mas tem vários filmes na Netflix que já saíram com a nossa iluminação. E a gente tá bem contente com isso, né? Porque quando a gente tá participando dessa etapa, a gente sabe que são alguns motivos. Aquele criador de conteúdo conseguiu, às vezes, chegar lá por causa da nossa ajuda, ou então conseguiu fazer algumas coisas que talvez ele não conseguiria sem a nossa existência, né? Então, essa democratização foi muito incrível, porque é o que você falou, antes para você querer fazer qualquer coisa cinematográfica, era um Deus nos acuda, né? Você não tinha muito pra onde correr. Aí começou lá com a 5D Mark II, aquela coisa de você pegar uma câmera fotográfica com lentes, com desfoque, full frame, começar a gerar algo que você fala, opa, isso aqui é cinema. e de uma forma digital. Então isso aí já democratizou incrivelmente o negócio. E aí, é o que a gente tava falando, luzes caríssimas e não sei o quê, e agora você começa a usar luzes que, não tô falando que é tudo barato, mas tá no alcance. Tá no alcance. Né? Tá no alcance. Então, quer dizer, o que eu tenho de equipamento aqui, muitas vezes eu recebo aquele elogio e falo, nossa, mas que qualidade você tem no seu canal e não sei o quê. Mas assim, isso tá palpável aqui, Exato. ó. Muita gente fala, pô, meu sonho é chegar nisso, mas é um sonho que você focado, você vai atingir. Com certeza. Não tá longe, não. Eu atingi rápido. Então, assim, e você consegue... Você é um exemplo que eu ia dar mesmo, cara. Porque, assim, se você olhar a sua imagem do que você faz no YouTube, é muito cinematográfico. É muito cinematográfico. O que te ajudou, com certeza, a lente, o corpo da câmera e luz, né? Esse conjunto todo e depois precisa. A arte claro. de fotografia, de você saber... Que vem com experiência do tempo. Vamos supor, saber como fazer a melhor... iluminação da área que você quer iluminar, uma iluminação natural, né? Gerar um range dinâmico bacana na cena. Range dinâmico é muito importante para cinematografia. Então não é só deixar uma iluminação lavada, não é só você deixar o espaço inteiro iluminado. Convenhamos aqui, o que eu mais vejo na maioria
das coisas que tem por aí. Eu vejo muita gente ali com equipamento de qualidade, simplesmente iluminando por iluminar e achando que era só isso, né? Aí tem a questão dessa arte toda de fazer acontecer um conteúdo cinematográfico que aí já não depende mais do equipamento, né? Isso era muito comum em shows de televisão até a década de 90, talvez, onde tinha até os públicos, né, dentro da onde estava sendo filmado. Por quê? Os caras não queriam ter muito trabalho, eles deixavam tudo iluminado, sem sombra nenhuma, tudo bem iluminado, 3 pontos de câmera e a plateia assistindo ao vivo e faziam os cortes, né, para ir para televisão de acordo. Mas era tudo uma imagem lavada. Aí depois que surgiu principalmente os canais de streaming, eles começaram a ter essa metodologia mais cinematográfica dentro das produções. A televisão aprendeu demais com o cinema e resolveu aplicar, né? Que viu que uma novela feita com esses moldes e com essa plástica era muito mais bonita do que uma novela toda iluminada, que era só chegar lá e era tudo aquela coisa sem tridimensionalidade nenhuma. E mudou muito também, né? Isso que deixou bacana, né? Que todo mundo tem acesso agora a isso. Como você falou, não é algo que tá muito fora da realidade como era antes. Porque antes, para você ter um filme, o rolo do filme era muito caro mesmo. E mesmo os diretores que tinham acesso a muitos filmes para filmar, eles às vezes tinham medo de expor errado, então eles talvez colocavam uma exposição um pouquinho acima do que eles queriam fazer de fato, né? E lançavam isso, né? E as tecnologias estão meio que caminhando juntas. Eu diria que a única tecnologia que ainda falta capturar essa nossa realidade atual seriam os monitores. As TVs já estão com uma categoria bacana, os próprios celulares já conseguem visualizar, às vezes, em HDR, e o que está no meio ainda, eu diria que é um pouco caro, sabe? O monitor que consegue visualizar a informação para edição só existe para visualizar para edição, tá? Não existe ainda para o consumidor final a preço legal, né? Porque assim, para mim, $2.000 no monitor, que seria o preço de entrada, não é muito... Fica caro, ainda mais pro Brasil, né? Ainda mais pro Brasil, caro, mas na real, pelo menos os decentes seriam $5.000 para cima, entendeu? Só o monitor. E ainda não existe monitor com essa característica de edição, assim, de entrada. Mas, de resto, as câmeras já estão com uma característica bacana, entregando boa qualidade. As luzes também já estão bem mais acessíveis e entregando qualidades excelentes. Não é necessário mais ter os filmes, né? Apesar dos cartões, às vezes, serem caros, você pode reusar. Essa é a grande vantagem, né? É verdade, Tem o reuso. O que e a tecnologia do digital, que nem você falou, às vezes filmar um pouquinho exposto ou ali, hoje você tem o RAW, que você resolve qualquer tipo de problema, você chega onde você quer. Quer dizer, lógico que o certo é você acertar o máximo possível na captação ali, mas depois na edição o negócio vai longe, fica meio que sem limites até. O cara, depois numa edição, ele consegue atingir o que ele quiser ali, principalmente com os poderes das câmeras que tem hoje em dia e essas qualidades desses arquivos, esses codecs aí, né? E mesmo softwares de edição, né? Eles estão bem Cada vez melhor, né? E acessível. Hoje o software que se usa em edição e colorização é o mesmo que um videomaker independente tá usando hoje em dia aí, muitas vezes de graça ou por um valor que paga anual e acabou já o problema, né? Tem alguns aí que são excelentes, tem um muito bom, que é gratuito até, para praticamente 100% da função do que ele faz. O DaVinci, ele... o pessoal do cinema usa muito para colorir. Usa pra colorir, principalmente. É o que se usa, mais ou menos, no geral, né? Ele é muito usado e tá aí, né? De graça, pode começar. Tá pra todo mundo. É bem bacana. E também existem muitos softwares pagos bons para isso também. Muitos deles têm um custo-benefício excelente. E mesmo se você for um profissional, no seu caso, por exemplo... existem softwares que você tem uma recorrência, mas vale muito a pena, porque o preço não é tão absurdo, né? Quando comparado com o que antigamente era. O quanto você acha que essa democratização aí faz com que uma pessoa que ela quer ingressar nisso, ela consiga? Porque antes, eu acho que se você não tivesse o contato certo, você não tinha nem como mostrar qualquer tipo de trabalho seu. Tanto é que você não tinha o equipamento necessário para querer fazer alguma coisa.
hoje você consegue mostrar sua arte de alguma forma e um dia realmente você se tornar um cara lá importante de você fazer um filme ou um documentário, alguma coisa na Netflix, uma série. Quer dizer, eu tô falando alguma bobagem? O negócio Não. tá tão democratizado Tá bem que democratizado. também, ao mesmo tempo, como está mais democratizado, vai aparecer mais gente querendo gerar mais conteúdo e vai existir uma peneira ali. Mas porque, concorda, vai ter mais conteúdo de uma forma que, se você está mais acessível, mais gente vai conseguir gerar alguma coisa para mostrar. E aí que os melhores se destacam, né? Aí, então, que, tipo, exato. Existe uma democratização onde as pessoas têm mais acesso a isso, e aí, por isso que você tem que, cara, dominar a sua ferramenta. Que nem, tudo é necessário ter um investimento, tá? Se você quer ser um grande corredor de corrida, você tem que investir em um carro. Não precisa ser um carro de Fórmula 1 para começar a aprender, para começar a dirigir, para começar a fazer, pegar as manhas de como fazer. Então você tem que manjar do equipamento, saber, no caso do cinema, saber iluminar, saber o comportamento das lentes, saber quando usar cada lente, saber como fazer a captura da câmera, talvez edição. É importante você dominar a ferramenta. E tá sempre se reciclando, né? Aprendendo mais. E tentando melhorar o seu conteúdo sempre. Porque assim, não existe aquele negócio de que não existe uma forma de crescer. Sempre tem uma forma de melhorar, sabe? Você pode tá com algo muito bom. Não tô falando que mas sempre tem sempre um tem espaço como pra melhorar. Sempre tem espaço pra melhorar. Como melhorar. Isso aqui tá excelente. Mas sempre você Tem tem como que melhorar, buscar aquele ponto lá que daria pra melhorar, sabe? Seja em áudio, seja em luz, seja em lente. Ter a autocrítica e sempre melhorar e ter essa visão, né? Sim. Às vezes eu converso com pessoas que talvez não enxergam algumas coisas e tá nítido pra mim o que dá pra melhorar, tá nítido o meu próximo passo, né? E eu costumo falar muito assim que se você quer chegar num lugar, você tem que ir na frente, mostrar alguma coisa na sua frente. Que não é o que você falou, tudo tem um investimento. Sim. Ninguém vai chegar assim, pô, esse cara, eu acho que ele tem um talento especial, tá, vou mandar alguma coisa pra ele. Não, primeiro você mostra que você sabe fazer aquilo, muitas vezes com os equipamentos que essas pessoas já têm ou fabricam, pra ela falar, esse cara pode ser diferente pra eu chamar pro meu time, digamos assim, né? Então, resumindo pra um mundo pequeno ali do YouTube, eu não te conheci, porque você falou assim, acho que esse cara... Não, eu mostrei muita coisa que eu já usava da Aperture, que foi comprado com o meu dinheiro, e você falou, esse cara aí, ele pode ajudar, e ele... a gente pode se ajudar aqui, já porque tá nítido que ele gosta do equipamento e entendeu como usar esse equipamento, então vamos conversar, vamos marcar uma reunião. E é interessante, e aí aconteceu com isso, com todas as outras marcas e tudo mais, eu mostrando primeiro... Foi mais ou menos assim que começou, diria até a nossa amizade, né? A gente começou a conversar e você já tinha feito bastante coisa assim com os nossos equipamentos. E você era dono de alguns equipamentos. E aí começou a crescer, né? A gente começou a conversar mais sobre iluminação. Você outro dia estava me perguntando, Thiago, o que os caras utilizam lá fora para fazer iluminação, porque eu sinto que dá para melhorar assim Exato, a qualidade chegou no detalhe pele. do pano eu que falei, se cara, usa pra esse suavizar. pano é bem legal. É um pano de Hollywood e tal, como é que faz pra conseguir? É aquela busca pela melhoria. Exato. Que a gente fica e a gente conversa, então quer dizer... Sempre tem como melhorar, sempre dá pra chegar lá e vai muito de você. Pra entrar, talvez, no cinema, você tem que mostrar de alguma forma que você existe. Mas é que tá você legal. É capaz, que você pode melhorar, que você já faz alguma coisa que eles estão fazendo ali, que aí você passa a ser mais um pra aparecer. Senão, você se esperar, nada acontece em nenhum ramo, né? Mas a grande vantagem é que hoje em dia o acesso a isso é muito mais tranquilo. A democratização porque antes você precisava, por exemplo, ser amigo de um cara que conhecia o diretor pra se aproximar do diretor pra conseguir alguma coisa. E era muito difícil porque você tinha que usar o equipamento do cara, você não ia ter aquele acesso, você não ia ter como ter aquilo na sua casa. Hoje você pode começar com um equipamento talvez de entrada, mas vamos falar a verdade, vai. O seu primeiro equipamento da Aperture, você não abandonou. Não, tá aqui até hoje. É esse aqui, é o que está me iluminando, ele. Então, tipo, é o que eu falei. Se você pega um equipamento bacana, você sempre tem como melhorar, como a gente tá falando, mas você também consegue manter aquilo. Então, vamos supor, você fez um investimento numa câmera.
é a sua primeira câmera. Cara, você pode depois talvez pegar uma segunda câmera para fazer uma segunda visão e... Tem lente que você investiu, ela continua com você até hoje, porque foi uma lente muito certa, acertada que você comprou, e aí ela mantém. E assim vai. Aqui foi muito pouca coisa trocada. O que mais foi trocado foi as câmeras, que essas sim precisam ser de tempos em tempos atualizadas, porque essa tecnologia é o que dá aquele resultadinho final e ele sempre né? Os corpos vão, as lentes ficam e aí continua o negócio. E é legal também entender, por exemplo, a ordem de investimento, talvez, né? Porque vamos falar, vai. Se você for investir numa lente, numa luz, num áudio, cara, é coisa que fica. Dura muito. O corpo da câmera, às vezes, não dura tanto. Mas esses três, principalmente, duram pro resto da vida. Vai, vamos falar da... Eu tenho 2 microfones aqui que são muito bons, são da época são da década de 70. Então... Assim, e até hoje são conhecidos como os microfones, nossa, são excepcionais e tal. Então, tem coisa que é pra sempre. Você não precisa ficar mexendo muito, não tem muito como reinventar a roda. Então, assim, o próprio mount de câmera, que é trocado às vezes a cada 20, 25 anos, que se troca tudo e tal. Então, quer dizer, às vezes você vive a vida inteira com a mesma lente que você tem, uma ótica. Você comprando direito, o negócio fica mais fácil de você, quando chegar a um determinado tempo de maturação do seu trabalho e de conhecimento que você vai adquirindo, você ao mesmo tempo tá com uma série de equipamentos de ponta para cada vez gerar melhor. Isso, sem patinar. Porque assim, você consegue sempre estar indo para frente, evoluindo. Que nem você começou com uma luz, depois você foi para sua segunda luz, 2, depois foi aumentando, foi aumentando. A mesma coisa para lente, né? Você conseguiu a primeira, foi aumentando, câmera a mesma coisa. Então, tipo, se você investir certo, você consegue ir pra frente sem ficar patinando. Se você fizer aquele investimento, cara, essa luz aí, às vezes tá R$1.000 a menos do que a nossa, por exemplo, do que a Aperture. Bacana. Talvez uma luz seja mais interessante você ter aquela outra, porque uma tá mais barata. A partir do momento que você tem a segunda, a Aperture seria mais barato. Por quê? Você já teria aquele ecossistema do Sidus Link controlando as duas. Não, e vou dar um outro exemplo. Muitas vezes que uma pessoa, ela vem com uma luz e ela foi na economia, ela pagou bem mais barato, mas ela esqueceu que a intensidade dessa luz normalmente é mais fraca do que o que seria da Aperture. E é o que eu falo aqui, até o que eu tenho de luz, às vezes me falta a intensidade. Porque quando você vai tendo um nível de trabalho ali que você começa a entender completamente a função de cada equipamento seu, você sabe que às vezes uma luz maior te daria um resultado mais cinematográfico ou que era o que você queria atingir. E às vezes falta aquela intensidade. Então, num caso desse, o cara ele compra para depois ele perceber que aquela intensidade não foi adequada, aí ele vai ter que trocar, e aí ele já tem aquela dele, depois perde dinheiro trocando. Então, enfim... sempre vai existir o custo-benefício, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu posso falar que quanto mais eu acerto e não fico nesse tipo de economia, eu prefiro correr atrás e conquistar logo essa grana para resolver o problema de uma forma definitiva do que ficar colocando soluções custo-benefício que muitas vezes vão te dar um resultado custo-benefício. E muitas vezes é legal, é ok, mas nem sempre esse resultado custo-benefício é o que vai te resolver ou vai te fazer chegar onde você quer. Hoje é um exemplo, hoje eu tenho tá muito claro isso. O custo-benefício é muito legal para quem tá começando, mas no meu caso já não funciona muito bem. Não adianta eu ficar numa câmera custo-benefício, numa lente custo-benefício, num áudio custo-benefício, se eu quero o melhor. Então, né, enfim, sempre vai valer a pena quando você tem um equipamento de ponta na sua mão. Sempre vai valer a pena. O resultado é a prova do negócio, né? E por isso que a gente mantém, né, esse padrão de tentar fazer o equipamento o mais future-proof possível, né? Em todos os equipamentos, né? Sempre a gente tenta deixar entregar o máximo para o cara que vai ter a primeira, a segunda, a terceira luz, que luz é sempre algo que nunca vai ser demais, sabe? Não, aqui tá faltando luz já, sempre é demais, você nunca é demais, sempre você quer mais, né? E ainda mais agora que a gente vai partir para esses panos, né, que a gente tava comentando outro dia, que, para quem quer saber, é o Unbleached Muslin. É um pano
fenomenal. É o pano utilizado em praticamente 90% das produções cinematográficas lá em Hollywood, tá? E são panos que exigem muita luz, porque eles são grossos. É bem grossão o negócio. Então ele absorve muita luz. Mas aí é que ele dá aquela beleza, né? Que ele dá uma difundida de pele boa. Vamos chegar lá com luz potente aqui. Sim. Vamos chegar com esse pano aí, que eu já tô... Faz tempo que a gente tá falando sobre isso e vamos ver, quem sabe... Falando nisso, nesse pano e lá de fora e tal, pra gente concluir aqui, Tá. Vamos tentar daqui uns 2 meses, você eu sei que vai, eu já tô quase certo, vamos pra NAB Show lá em Las Vegas, acompanhar as novidades e com certeza o stand da Aperture lá vai ser muito visitado ali, vai ser algo que você tem alguma coisa ali pra falar de lançamento, alguma coisa que já tá em mente ali que produto, ou pelo menos o tipo de produto que vai ser colocado no ar ali, mostrado na NAB Show, porque NAB Show é um evento impressionante que tem em Las Vegas, onde geralmente as empresas mostram novidades ali, né? Elas guardam, às vezes, algumas coisas de novidade para mostrar no evento para quem tá lá ao vivo e pro resto do mundo depois pela internet. Esses lançamentos que a gente vai ter na NAB, a gente vai Tem um deixar número na fixo expectativa. já de lançamento? Já. Deixar na expectativa, mas quem vai assistir a sua live, né, durante o evento, vai estar vendo de primeira mão os nossos lançamentos lá na NAB Show. E para quem tá indo lá também, vai ter oportunidade de conhecer, de ver o Thiago Rodrigues lá. Tem que esperar conosco. chegar até lá pra saber, então. Eu não consigo. Eu nunca consigo arrancar nada desse cara, nem fora de câmera. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é importante, né, essa surpresa também, né? Que dá aquele agrado, né? Não, Pô, com que certeza. legal, É legal né? o cara, às vezes, sei lá, tirar um paninho de cima, mostrar alguma coisa, falar, tá aqui e tal, e você vê no tempo real do lançamento, né? É um Sim. negócio que... Tipo, quando você gosta de alguma coisa, eu sou um cara que eu gosto muito de câmera, né? E gosto muito de luz. Então, quando você vê a evolução da marca, pra você entender o que vai chegar, o que é o adiante daquela marca, muito antes de estar no mercado, é muito legal isso, né? É bem legal. Você se empolga com o lançamento. Eu me empolgo com o lançamento de uma câmera, de uma luz, de um drone, que são aí digamos, os equipamentos, a tecnologia que eu mais me surpreendo quando eu me deparo ali. É muito bacana, né? Então, dá uma emoção, vamos... né? Tipo, aquela emoção de que legal, cara, eles fizeram isso. Então, vamos deixar pra esse dia. Deixa por dia, então. Mas, pra quem não for, vai poder acompanhar de primeira mão pelo canal do Thiago Rodrigues. E pra quem estiver lá, vai ter oportunidade de estar com ele, conosco da Aperture também. Eu acredito que ele vai passar bastante tempo lá no nosso stand. E com certeza, vocês estão convidados para o stand da Aperture na NAB Show. É grande, né? Tá cada vez maior o negócio, né? Grande. A feira é grande e a Aperture, ela já faz um barulho ali legal também, né? Sim. Eu diria que de iluminação, nós que fazemos o maior barulho. É o maior barulho. Só pra, antes de concluir aqui, que tá voando aqui, ó. Então 1h15 aqui, voou a conversa. Mas a Aperture, você pode falar alguma coisa em crescimento, assim, consolidação no mercado? A Aperture tá crescendo demais, né? Assim, Sim. Hoje eu não tem ninguém que não conheça Aperture e Amaran. Você tava até um dia num evento comigo e você viu que veio pessoas falar comigo. Acho que as 3 pessoas vieram me comentar e falaram assim, cara, eu comprei uma Amaran porque eu vi seu vídeo, eu comprei uma Aperture porque eu vi seu vídeo. Então, assim, tá na cabeça de todo mundo. Quem não tem tá esperando, tá querendo uma, né? Então, assim, todo mundo já conhece. O crescimento Brasil, América Latina tá ocorrendo legal. Como é que tá isso aí? Cara, a gente é uma marca que o crescimento não se deu só por causa da nossa marca, né? O nosso crescimento se deu com a comunidade. Na verdade, a gente percebeu que todo mundo que está com a gente, que utiliza os nossos equipamentos, também cresceu muito no mercado. E é essa a nossa ideia, sabe? Então, tipo, você começou com uma luzinha, hoje o seu canal tá incrível, sabe? Lindão. Muita gente que começou também com a gente lá fazendo uns filmes independentes, já tá sendo um diretor de fotografia, ou às vezes diretor de filmes que estão indo para streamers e até mesmo para o cinema. E isso que é legal, sabe? A gente é uma comunidade, é verdade. Sendo parte Quem da tem o comunidade, equipamento adora o equipamento, faz por livre e espontânea vontade de estar passando para frente, que usa o negócio. Muitas vezes fica feliz porque conquistou um equipamento que foi muito difícil de atingir. Então é uma conquista da pessoa, ela fica feliz de estar
Quando a gente tá cercado dos equipamentos que a gente gosta, a gente faz com mais carinho ainda e eu acho que é um equipamento que faz parte de você falar, estou com isso, bola pra frente, E o crescimento isso aqui eu resolvi, né? Porque a gente vai sempre tá junto, mostrando, pessoal, dá uma olhada o que a galera fez, dá uma olhada o trabalho do Thiago Rodrigues, dá uma olhada no trabalho do fulano de tal. Olha como que o pessoal cresceu. Então, a gente vai estar incentivando a comunidade nesse aspecto também. Então, a gente é uma empresa que faz equipamento, claro, mas a gente faz o equipamento correto, né? Que às vezes a pessoa não imaginava que ela precisaria daquilo um dia, mas a gente entrega aquela tecnologia, aquela qualidade dentro do equipamento para crescer junto, né? Essa sempre foi nossa ideia. Por isso que a gente tem crescido bastante, mas não só a gente. E todo mundo que tem utilizado os nossos equipamentos também tem crescido em conjunto e simultaneamente. Isso que é bem bacana, né, cara? Com certeza. Tá vendo aqui, ó? Tiagão da Aperture, o cara amigo e por trás de uma empresa aí genial que eu sou privilegiado, tô cercado de empresas que, assim, de marcas que eu gosto para estar utilizando e tendo uma relação, assim, né, de estreitamento de relação com caras incríveis como esse aqui. Você sabe que eu gosto muito de você, falando aqui para todo mundo e da marca. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, voou 1h15 aqui. Que vem o próximo. Vamos continuar aqui. Valeu todo mundo aí. Até mais.